Bom, pessoal, dando sequência então, eu estava falando na vídeo anterior sobre a parte do esboço, né, onde você pode criar aí o seu protótipo. Então existem diversas formas de você criar os seus protótipos, né? Então você pode fazer em uma folha de papel, você pode fazer numa cartolina, você pode fazer em cartões, você pode fazer através de fluxograma. A imagem aí eu coloco aí um exemplo de cartões onde a pessoa utiliza aí telas de dispositivos móveis, onde ele mostra exatamente o que ele está imaginando que vai ser cada uma, né? E toda vez que eu clico no botão para ir para outra, ele troca o cartão para demonstrar. Isso é uma forma muito bacana porque você consegue ter uma visão da navegação do teu sistema, né? Consegue ter uma ideia de que tipo de qual é a quantidade de informações que vão caber dentro da sua tela, que cabem dentro da sua tela para você desenvolver. E quando você traz isso aí para o teu usuário, né, o teu potencial usuário, o cliente que está te contratando, ele vai passar por esses cartões aí, ele vai conseguir entender se aquele fluxo está interessante ou não. Né? Não estou dizendo que esses cartões você deva seguir, mas é uma sugestão importante. Né? Nós temos aí protótipos online agora, que são ferramentas que a gente consegue fazer telas como são esses cartões aí, de uma forma bem fácil e consegue até navegar. Inclusive vocês vão fazer uma atividade avaliativa utilizando uma ferramenta de prototipação, mas né, caso no futuro você precise fazer por cartão também é uma técnica importante. Fluxograma é uma outra também, né, essa das antigas, que você pode aí determinar aí qual que é a sequência, né? O usuário clicou aqui, ele vai para qual parte, lá ele pode ter a opção A ou B, se ele clicar no B ele vai para cá, se ele clicar no A ele vai para lá. Então quando você faz um fluxo desse também fica muito claro, fica muito objetivo, né? O que o usuário vai, para onde ele vai, quais são as funcionalidades que ele vai ter aí pela frente, né? Aí temos aí o Prêmio Nobel de Química, né, que ele fala que a melhor maneira de você ter uma boa ideia é ter um monte de ideias. Né? Então é uma frase importante porque você nunca vai ter a sacada numa sentada só. Né? Vou fazer um design agora, vou sentar aqui e aqui eu estou acertando tudo. Não, né? O processo de design você vai ter interações, você vai ter que conversar com o usuário, né, com o potencial usuário, você vai ter que ter interações com ele, e aí você vai ter tempo. Lá na engenharia de software fala que os métodos têm que ser rápido, hoje o dia tem que ser rápido, só que também você não pode ser tão rápido. Então, assim, você vai ter desafios aí dentro de um processo de desenvolvimento principalmente de um produto de software. Né? Antigamente o pessoal deixava o usuário para chegar só lá na parte final. Né? Depois que o produto está pronto, está aqui o produto, se vira. Né? Eu disse para vocês que isso já é uma prática antiga, já é uma coisa ultrapassada, e as empresas que seguem essa linha, geralmente elas não têm obtido sucesso aí no mercado. Né? Então o usuário ele precisa ser envolvido, né? Antes, durante e após o desenvolvimento de um produto. Então antes, na hora que ele está no requisito, durante quando você está fazendo, e após também é importante para você ter o feedback para ver se há ajustes a serem feitos. Né? É importante a questão da experiência do usuário, é uma área já dentro de HC, já bem disseminada nesse sentido, existem livros, recomendações, guias sobre práticas baseadas em experiência de usuário. E o que é a experiência? Olha, se hoje você tem teu smartphone, você usa o aplicativo do Gmail, por exemplo, tem vários ícones, vários fundamentos ali que você já sabe como é que já funciona, a pessoa já criou a prática de utilizar. Então, se você for criar um aplicativo que seja um correio, né, uma caixa de e-mail para uma outra conta, você não vai reinventar a roda. Né? Então você usa alguns princípios que a Google utilizou, por exemplo, no Gmail, que a Microsoft utilizou lá no Outlook, e assim vai. Então isso que eu estou falando de experiência, é aproveitar aquilo que já existe em outros aplicativos e que é uma boa sacada, ou que é uma coisa que as pessoas, os usuários já utilizam com uma certa taxa aí de sucesso. Né? Então, resumo de tudo isso, é importante você compreender os requisitos do sistema, entender o que o sistema precisa ser feito. É bom produzir um design que atenda os requisitos. Então, por isso que requisito é uma coisa que está lá em engenharia de software, mas é importante que no design você alinhar as duas coisas, porque às vezes você atende
o teu sistema faz aquilo que o usuário quer, mas na hora de apresentar, que é o design, não apresenta, né? Então, você tem que alinhar aquilo que o usuário quer, aquilo que o teu sistema faz e aquilo que você vai apresentar para ele, porque o teu usuário consiga utilizar o recurso que você está, o problema que você resolveu computacionalmente de uma forma muito direta, objetiva, né? É importante que você faça avaliações do seu design, que você verifique se aquilo de fato está atendendo, e aí é para avaliar, existem técnicas, existem procedimentos, mas muitos deles você vai também ter a participação do usuário, né? E precisa ver se os usuários e seus objetivos estão sendo atendidos, né? O foco, perceba que o foco é no usuário e naquilo que ele vai fazer dentro do teu sistema, né? Eu coloquei aí no slide que questões técnicas hoje estão muito bem superadas, né? Porque hoje, antigamente, eu já comentei em outra aula, eu comento de novo, porque antigamente você tinha que ir lá pensar no servidor, né? Eu tenho que ter um cluster, eu tenho que ter não sei o quê, uma sala refrigerada e tal. Hoje os sistemas trabalham em nuvens, então essa preocupação, né? É claro que você vai ter a preocupação aí com recurso, com escalonamento, com custos e tudo mais, mas a preocupação em termos computacionais, né? Ela é um pouco menor, porque fatalmente você vai acabar utilizando algum serviço em nuvem que vai facilitar e que já tem muita coisa já pronta para você reaproveitar no projeto que você estiver desenvolvendo, né? A participação do usuário no pós, né, no pós o produto pronto, no contato direto com o suporte, você vai precisar dar um suporte para ele, no feedback em lojas de aplicativos, vocês são usuários de aplicativos principalmente, quando vocês entram lá, é comum você ler a avaliação de outro usuário, e esse feedback ele pode aumentar a importância do aplicativo ou ele pode derrubar, né? Ele pode matar totalmente ali o interesse seu desse aplicativo ir para o mercado. Então, o pós é importante porque você sacando ali o que o usuário está reclamando, você já consegue corrigir. Então, por isso que a participação do usuário entra de uma forma muito direta nisso. Na parte quando ele reporta erro do sistema, né? Hoje é comum, às vezes você instala um software, ele pergunta lá se ele pode pegar os logs dos erros e encaminhar para melhorar o produto. Então, isso também é importante. A participação do usuário antes, quando ele está no momento de requisitos, né? Isso está dentro da engenharia de software, e aqui dentro da disciplina de HC eu reforço a necessidade e a importância disso. E no durante, na hora que você está construindo os seus protótipos, na hora que você está testando o seu produto, é você ter essa interação com ele para ver se realmente os interesses dele, né, se ele está conseguindo utilizar e se o produto seu está atendendo aquilo pelo qual havia sido pensado. Então, perceba que o usuário ele entra antes, durante e após a elaboração e a construção do sistema computacional, né? Durante aqui eu já comentei, e aqui eu trago, né, você já deve ter visto essa charge, talvez lá na disciplina de engenharia de software, mas essa charge é muito importante, porque ela traz exatamente as visões, né, de como é que as pessoas podem ter perspectivas diferentes a respeito do mesmo problema, e se a coisa não for muito bem comunicada, ela não for muito bem dialogada, as coisas vão sair muito diferente daquilo que o usuário pediu, né? Então repare que na própria charge tem lá o último quadradinho lá, como é que o cliente realmente necessitava, como é que ele explicou, como é que o líder entendeu, como é que o analista projetou, depois como é que o programador codificou, né? Como é que saiu o teste beta, como é que o consultor de negócios, né, que é o cara que faz a venda do produto, ele fez, né? O que o cliente pagou, como é que o projeto foi documentado, né? Lá em engenharia de software, quando fala documentação, o pessoal até pula da cadeira, né? Mas é algo extremamente importante. O que a assistência técnica instalou, como é que ele foi suportado, quando foi entregue, enfim. Percebam que essa charge aí ela é muito interessante e ela, de fato, ela mostra aí fundamentos dos dias atuais em diversas situações, né, em produtos. E aí é claro que vocês possivelmente podem estar achando engraçada essa charge, mas vocês vão estar por trás dela também, né? Na parte ou como consultor, ou como técnico, como suporte, ou como desenvolvedor, ou como criador. Então fique atento para você escapar dessa charge aí nos futuros produtos que você for desenvolver, né? Bom, falando um pouco mais de acessibilidade e usabilidade,
São fundamentos importantes que você deve levar em consideração. Quando eu falo de usabilidade, né, eu estou falando que sistemas devem ser fáceis de usar e de aprender, flexíveis e devem despertar nas pessoas uma boa atitude. Né? Do Shackle, em 1990, ele já falava sobre isso. Então, quando eu estou falando em usabilidade, eu estou falando na qualidade de interação em termos de parâmetros, né, como o tempo consumido para realizar uma tarefa, número de erros cometidos e o tempo necessário para deixar o usuário competente. O tanto que aquilo é usável, né, tanto que aquilo é fácil de usar. Isso seria o significado mais direto de quando eu estou falando aí de usabilidade. Quando eu falo de acessibilidade, eu estou falando das barreiras que, de uma forma ou de outra, excluem totalmente algumas pessoas do sistema. Né? É claro que o sistema precisa estar acessível antes de ser usável. Né? Eu preciso acessar o sistema para depois usar ele. Né? Mas a acessibilidade ela pode ser física em decorrência das características de uma pessoa, ela pode estar fisicamente em decorrência da localização inadequada dos equipamentos, você pode ter um caixa eletrônico onde a pessoa tem que fazer a biometria e a biometria está muito longe, está muito alta, a pessoa não consegue pôr a mão, ou às vezes um dispositivo de entrada e saída exige mais que as habilidades que ele tem, a coordenação motora, né? Às vezes ele não tem o movimento do braço de forma 100%, e aí ele tem dificuldade para fazer. Conceitualmente, às vezes a pessoa não entendeu o que você colocou, então não adianta colocar lá deletar, salvar, CRT mais V, mas ele nem sabe o que é isso, então ele não entende os conceitos de um sistema, ele não sabe os jargões da computação, e aí você está criando uma barreira para ele, você não está deixando o seu sistema acessível. Às vezes a pessoa realmente não tem como acessar o teu sistema, às vezes culturalmente ela pode estar excluída do contexto, né? Então, às vezes você está falando aí de política, sei lá, no cenário brasileiro tal, e aí você está falando com a pessoa do país de fora, ela não entende qual que é o contexto, então culturalmente ela está fora. Então você tem que ter cuidado com isso, socialmente também. Então assim, vejam que existe, você tem que ter muito cuidado para não criar uma barreira de acessibilidade. Acessibilidade envolve vários fatores, culturais, emocionais, psicológicos, sociais, físicos, motores, cognitivos. Então, envolve as barreiras que eventualmente você precisa pensar para que elas não aconteçam dentro do seu sistema. Né? O que você pode fazer? Tem o princípio design para todos e o design inclusivo. Né? São dois fundamentos aí que você vai encontrar na literatura. Né? Em parte de design inclusivo, as diferenças das habilidades não constituem uma condição especial para poucos, mas uma característica comum ao ser humano que muda ao longo da vida. Se um design funciona bem para pessoas com deficiência, funciona melhor para todo mundo. Então, o design inclusivo, você tem que pensar naquelas pessoas que vão ter mais dificuldades em razão das suas particularidades para utilizar o sistema. Né? Pela essa lógica, você conseguindo chegar até elas, conseguindo promover um sistema acessível para elas, uma pessoa que não possui nenhum tipo de deficiência, ela vai conseguir utilizar o seu sistema também da mesma forma. Né? Então você tem que partir da parte inclusiva, focar na parte inclusiva de uma forma com uma atenção mais dedicada. Né? Então, assim, como é que você faz isso? Então, durante o processo, incluir pessoas com necessidades especiais no design. Eu falei para vocês que os usuários vão entrar dentro do processo de desenvolvimento. E aí você pode colocar a própria pessoa que tem alguma particularidade, né? E isso vai ser interessante. Então, você pode pôr uma pessoa que seja daltônica, uma pessoa que tem uma deficiência visual, parcial ou total, uma pessoa que seja com deficiência auditiva, às vezes uma pessoa que tenha pouco contato com tecnologia, para ver se ela entende os jargões, as expressões que você utilizou no sistema. Então, acrescentar essas pessoas durante o processo de elaboração do seu design, durante o seu produto, é importante para você ver quais são as barreiras que ela tem, quais são as dificuldades que ela tem e como você vai superar elas nas próximas versões aí do seu protótipo ou do seu produto. Então, quando eu falo para você colocar um usuário dentro do processo de design e elaboração, eu não estou falando naquele usuário, né, bam, já, um cara já que domina todo o sistema. Quanto menos contato, quanto mais for diferente esse usuário,
melhores são as chances de você fazer um produto com maior qualidade, né? Bom, então, é claro que existem também tecnologias que você pode aplicar, então sabemos que tem navegadores de tela, ampliadores de tela, alteração de contraste, uso de comandos de voz, filtros para teclado, né? Então existem vários recursos e esses recursos, obviamente, alguns deles você vai precisar ter o cuidado na hora de codificar para acrescentar eles, né? Então uma coisa é você prover também no seu sistema recursos que vão facilitar a vida desses usuários, e também considerar, talvez testando o teu sistema para esses tipos de ferramentas e outras que vão ter por aí para que você possa utilizar. Eu vou colocar esse slide no Google Sala de Aula e vou deixar alguns links como material complementar do Google Develop, do Web Accessibility, que é um testador, né, e outros testadores que tem aí em termos de acessibilidade, para que vocês possam depois fazer alguns testes ou futuramente, quando tiver algum produto, possam revisitar esses links para verificar, né, as atualizações, né? Princípio de design universal, né? Então, sim, seria um uso equitativo, né? Um design que não prejudica grupos de usuário, é aquele que dá menos prejuízo para as pessoas. Um princípio interessante é que ele seja flexível. O que é o flexível? Aí você pode colocar alguns princípios de inteligência artificial, alguma coisa que você consiga ali por trás identificar como é que esse usuário está se comportando, se ele está conseguindo entender, se ele está conseguindo navegar, e dependendo da forma da resposta dele, você consegue flexibilizar e mudar a forma de mostrar, o tipo de pergunta ou as expressões que você utiliza. Então, a flexibilidade e fazer com que ele seja adaptável é algo muito importante, né? A palavra intuitiva aparece bastante quando a gente fala, né, em termos de design. A pessoa tem que bater o olho e saber como é que ela se lida com aquilo, né? E bater o olho, estou usando uma expressão, mas eu estou dizendo assim, na hora que a pessoa tem um contato com o sistema, ela tem que saber como é que ela usa, né? E então a parte intuitiva, ela acaba sendo muito importante. Então a informação sendo perceptível também, promover isso para ele. Tolerância ao erro, né? É um design que minimiza os perigos e consequências adversas, né? Então, assim, perceba que você tem que ter o cuidado na hora de elaborar o teu design, ter o cuidado em termos para não colocar barreiras que vão aí prejudicar a acessibilidade, tentar fazer com que o teu sistema seja fácil de utilizar, procurar utilizar recursos que vão facilitar pessoas que usam ferramentas ou plugins com princípios aí de acessibilidade. Você vai precisar acrescentar ou convidar usuários para participarem aí do teu processo de protótipo e implementação. Então perceba que o usuário ele não é simplesmente a pessoa que vai esperar você terminar o produto lá na frente, não. Ele precisa estar no antes, durante e depois, e você precisa também levar em consideração, mas muito em consideração, a parte de usabilidade e acessibilidade do seu sistema ou do seu produto computacional. Ok, pessoal? Obrigado.